Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Graça e paz em nome de Jesus, irmãos. Prazer estar com vocês mais uma vez, a gente poder ministrar a palavra de Deus sobre esse tema. Tenha ânimo. Continuamos falando sobre isso. Hoje eu quero começar uma palavra com vocês que tem por esse título, Tempestades da Vida, e que vai nos acompanhar hoje e na próxima terça-feira. São duas tempestades muito interessantes que acontecem nas Escrituras, uma causada por um fato e outro por outro, e a gente vai descobrir como isso influencia as nossas decisões e as nossas escolhas. A pergunta para você hoje: o que é uma tempestade da vida? O que é uma tormenta da vida? Aí você pode classificar do jeito que você quiser agora. Bom, tempestade da vida é o momento financeiro que eu estou passando. Isso é uma tempestade. Eu nunca vivi assim, nunca devi. Quando eu morava com o meu pai, a minha mãe, meu pai sempre me ensinou a ser um bom pagador, sempre uma boa pagadora. Minhas contas sempre organizadas, sempre orientadas. E agora, de repente, a minha vida está um caos. Devo para todo lado. Estou numa tormenta financeira, numa tempestade financeira. Outro pode falar da tormenta da saúde, dizer que a saúde sempre foi boa, sempre esbanjou vigor, e agora nesse exato momento parece que não tem saúde o suficiente para cuidar dos próprios afazeres da vida. Outro pode dizer que é uma tormenta conjugal, o casamento ia bem, tudo veio a mil maravilhas, as pessoas conduziam bem o casamento, quando de repente tudo começa a apagar, tudo começa a ficar meio sem brilho, meio sem cor. Talvez seja uma tormenta financeira, saúde, emocional, espiritual, conjugal. Você pode colocar o nome que você quiser essa noite. Mas a pergunta é: quem causou essa tormenta? Essa é uma boa pergunta, não é? De onde veio? Onde tudo estava bem, tudo corria de uma maneira natural, e de repente o vento muda, o clima muda, a densidade do ar muda, e de repente um tufão começa a se apresentar. Quem é o grande causador dessas tormentas? O que fazer quando nós somos os causadores delas? Não é o fato de ficar olhando e culpando o diabo, e nem é o fato de ficar paralisado e olhando apenas para Deus, como se Deus fosse o grande responsável por tudo isso que você e eu estamos vivendo agora. Mas quem é o grande responsável por essa tormenta hoje? Bom, você pode culpar o diabo, você pode colocar Deus no meio dessa tormenta, mas e se for você o grande causador desse problema? E se foram suas escolhas, suas iniciativas? Porque eu tenho dito para vocês aqui na Terça da Esperança que muitas igrejas evangélicas têm o costume de atribuir muitas coisas e muitas atividades ao diabo, é o maligno. E eu sempre conto aquela historinha de que o diabo estava na frente de um culto evangélico, sentado na sarjeta, quando os irmãos começaram a sair, e uma pessoa se compadeceu do pobre diabo sentado na sarjeta, choroso, entristecido. E a pessoa passa o braço do lado do pobre diabinho e fala: por que o senhor está tão triste desse jeito? E aí o diabo, consternado, entristecido, ele diz: é que eu queria ter todo esse poder que os crentes estão falando lá dentro que eu tenho. Então muitas coisas são atribuídas ao diabo, que na verdade não foi ele o causador. Outros estão revoltados, irados, outros estão numa indignação contra Deus. Foi Deus que tirou o meu emprego, foi Deus que tirou o meu casamento, foi Deus que tocou a minha saúde, foi Deus que permitiu esse estado que eu estou vivendo, foi Deus que permitiu essa miséria, essa perda, esse sofrimento. Quando na verdade Deus não tem nada a ver com essa história não. Ele deu toda a liberdade para você fazer a escolha e você acabou escolhendo errado. O que fazer quando nós somos os grandes responsáveis pelas tormentas que nós estamos vivendo? Quando o problema no casamento que você está vivendo não vem do diabo, e nem vem de uma ação de Deus, e nem vem do seu marido, mas vem de você, esposa, ou vem de você, marido, ou vem de você, filho, no relacionamento paterno, ou vem do seu próprio estado de cuidar da sua saúde. Você sempre virava as madrugadas na balada, sempre na bebedeira, e agora o corpo está pedindo a conta. Ou você acha que ele não vai pedir? Ou você acha que vai ser eternamente 30? Uma hora vai pedir contas, uma hora vem o débito para ser pago. E aí, como é que se faz com isso? Essa é a grande verdade. O que fazer quando eu sou o responsável pelas tormentas que foram causadas na minha vida? Então eu queria olhar para você por um texto, muito interessante na Bíblia, que vai apresentar em Atos capítulo 27, os fatores geradores de tempestade e os fatores geradores de promessa. Tempestades
podem ser também lugares de grandes promessas, mesmo que você seja o grande responsável por elas. Isso é um Deus que não desiste de você. Isso é um Deus que se importa com você. Isso é um Deus que compreende o seu caminhar. E é um Deus que te dá oportunidades de reaver a sua vida e reedificar o seu coração. Vamos ver quais são os fatores geradores de tempestades, que nós somos responsáveis. Por favor, querido, por favor, querida, você está agora numa igreja evangélica, mas eu quero que você agora não pense em diabo e não pense em Deus. Eu quero que você pense nas suas atitudes. Vai chegar a hora de você pensar em Deus. Vai chegar o momento de você clamar a Deus junto conosco aqui. Mas agora eu quero que você pense em você, nas suas escolhas, nas alternativas que você tinha, nas opções que você tomou, no caminho que você se direcionou, nas portas que você abriu e os lugares que você se posicionou. Quero que você pense agora como inteiramente responsável pela sua história e pelo lugar onde você está a partir de Atos capítulo 27. Atos 27 é a história de Paulo que está preso e ele precisa ser levado a Roma como prisioneiro. E qual era o principal instrumento, ou o principal meio de transporte daquele período? Não era o avião, não era o trem, e nem era o ônibus rodoviário, mas o navio. E os navios, as embarcações que não eram grandes e nem se pareciam com os nossos cruzeiros de hoje, eles acomodavam em torno de 250, 280, até 300 pessoas. Mas eram navios pequenos, onde era muito desconfortável. E viagens que duravam 30 dias, 3 meses, dependendo da localização que se viajava naquele período. Não havia vapor, não havia máquina diesel, apenas as velas e o bom grado dos ventos para poder levar a embarcação. Paulo está dentro de um navio, não a cruzeiro e nem passeio, mas está como prisioneiro, algemado, para encontrar-se com os seus julgadores, que seria em Roma. Então a história diz assim: tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia, e toda a região da Grécia, tá bom, pessoal? A ilha de Creta, o mar Mediterrâneo. Ali, o centurião, que era o responsável pela embarcação, encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. O centurião era como se fosse o carcereiro dele naquele momento. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona, costeamos a ilha com dificuldade, e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ou seja, a nossa travessia, ou a nossa viagem, já deu sinais de fracasso. A nossa travessia, a nossa viagem, já deu sinais de que não seria fácil. A palavra dificuldade aparece ali, a palavra vagarosamente aparece ali, ventos contrários aparece ali, dificuldade novamente. Ou seja, diante dessa situação, já se dá indícios e já se dá indicativos de que a viagem será turbulenta e tumultuosa. Numa situação como essa, onde a embarcação corre risco, onde a viagem é perigosa, qual é a melhor coisa a se fazer? Aportar, certo? Aportar e esperar que as coisas melhorem. Isso não se aplica apenas às navegações e nem às cartas náuticas. Se aplica à nossa vida. Quando a gente vê que os ventos não são favoráveis, ao invés de continuarmos insistindo contra o vento, a melhor coisa é aportarmos, encontrarmos um lugar seguro, nos posicionarmos ali, para que o vento contrário não nos pegue desprevenidos e à deriva. E foi exatamente isso que o capitão fez. Ele imediatamente chegou até um determinado lugar, diante de ter perdido muito tempo e a navegação estava perigosa, pois havia passado o jejum. Paulo então advertiu a todos naquele lugar: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga também, e para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Ou seja, quando eles viram que a navegação se tornou perigosa, eles estavam aportados naquele lugar, posicionados e parados. Você vê que Paulo narra o encontro deles numa ilha onde eles já estavam aportados, esperando o vento passar. Paulo se levanta no meio da embarcação e diz: gente, é o seguinte, eu quero dizer para vocês que a nossa viagem é perigosa. A melhor coisa é a gente continuar parado, esperando, porque essa viagem vai acarretar danos e prejuízos. Repita comigo: danos, prejuízos. Tá bom. Essas são as duas principais palavras que nos acompanham nas nossas escolhas erradas: danos
e prejuízos. Essa palavrinha é usada por Paulo para dizer: a viagem é perigosa, fiquemos aportados. Mas quem é Paulo no navio mesmo? Quem é? É o piloto? É o capitão? É o centurião? É o prisioneiro? O que um prisioneiro tem a dizer sobre navegação? A mesma coisa que eu tenho a dizer sobre tabela periódica. Nada. Absolutamente nada. Paulo não entende embarcação. Paulo não foi educado nos mares. Paulo nunca lidou com tormentas em alto mar. Paulo não sabia montar ou desmontar, içar ou desiçar uma vela. Paulo não sabia lidar com as cordas, não sabia nem dar um nó náutico, nada disso. E Paulo levanta e fala: gente, eu sou um prisioneiro, barbudo, desgrenhado, cabelo todo despenteado, e eu quero dizer, fiquemos no porto. Então, diante da palavra de Paulo, eu posso dizer para vocês, seguramente, que um dos fatores que nos levam a viver as tempestades da vida é não estarmos atentos aos sinais. Esse relacionamento já deu sinal de que vai fracassar. O camarada te segura pela garganta, te chama por palavras de baixo calão, e você acha que isso vai dar certo? Pense bem antes de casar, minha querida. Pense bem antes de casar. Esse relacionamento já deu sinais de problemas e de perigo. Ela é altamente possessiva. Você não pode andar para um lado ou para o outro sem que seja monitorado por radar. Pense bem antes de entrar nisso. Esse novo trabalho, que o patrão já pediu para você fazer um jeitinho aqui, um jeitinho ali, comprometendo o seu nome, emprestando o seu nome, dando o seu nome de lambuja para desastres de caráter futuramente, já deu sinais que vai ser perigoso. O que você está fazendo no meio do mar ainda, meu irmão? Essa quantidade de remédio que você anda tomando para tentar se estabelecer emocionalmente, diante das crises que você vive sem procurar ajuda, sem se entregar a Deus, já deu sinal que vai te levar para o precipício, para o barranco, para o abismo, para as trevas. Esse estilo de administração financeira, onde se paga o que se deve, onde se compra o que não se pode, onde se tem o que não se deve, já deu os indícios de que é altamente perigoso, vai comprometer não apenas a sua família, mas também a sua saúde. Esse hábito seu noturno, de viver uma vida desregrada, dorme-se tarde, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para no outro dia ter que dar conta do serviço, do trabalho, das contas, dos afazeres, das responsabilidades pessoais, já deu sinal que vai produzir em você uma somatização, uma doença muito grave, e você continua na mesma, em meio a alto mar. Há sinais o tempo todo, que são desenhados para nós. A maioria das pessoas, meus irmãos, com todo respeito, a maioria das pessoas que eu atendo no gabinete, e que vem com as suas profundas desgraças, eu faço uma pergunta de checagem ao final da nossa conversa. Eu digo: mas você já havia percebido alguma coisa antes disso acontecer? Ah, pastor, era assim no namoro, era assim quando o filho nasceu, era assim na família dela, era assim quando... Ah, pastor, eu lembro certinho um dia, eu lembro quando eu fui na igreja e a pessoa falou para mim não, eu lembro quando a pessoa me deu uma orientação, eu lembro quando meus pais foram contrários, eu lembro quando meu marido falou não faça. Ou seja, nós não ficamos sem sinais, o problema é que a gente não lê. Além dos sinais, tem uma outra coisa. Paulo é a advertência da palavra de Deus. Paulo é o representante de Deus nesse navio, que só tem centurião, presos e turistas, ou passageiros. Paulo é a palavra de Deus em meio a um lugar sem Deus. Paulo se levanta nesse lugar e diz: eu tenho uma palavra para vocês. E o que acontece aqui? Olha lá, Paulo simplesmente é ignorado pelo centurião, pelo piloto e pelo dono do barco. 3 pessoas contra 1. Um que representa a voz de Deus e a palavra de Deus, contra 3 que representavam a decisão própria, a autossuficiência e o autocontrole. Quem é o capitão? É quem dirige o barco. Quem é o dono do navio? É aquele que almeja o lucro. Eu preciso fazer essa viagem para trazer mais dinheiro depois para casa. Quem é o centurião? É o dono da autoridade. É o que manda e desmanda no império. Olha só, tem esses 3 elementos dentro do nosso coração o tempo todo. O centurião, o piloto e o dono do barco está no seu coração e no meu coração o tempo todo ditando as regras, dizendo para nós o que é melhor. E a voz de Deus ecoando bem alto: não faça, é pecado, esse não é um bom caminho, aí não existe luz, isso não é caminho para você, não foi para isso que eu te criei, você é minha filha amada, não se preste a essa indignidade, não corrompa o seu caráter, não negocie seus valores, venha para a minha presença. A voz de Deus reverbera alto, ele gritando em alto, em bom som. Porém, o piloto,
o centurião e o dono do navio dizendo para o seu coração: siga a viagem, arrisque-se, que mal há? Nada a ver. Qual o problema disso? É tão inofensivo, é só um xingamento. Há um tempo atrás eu atendi uma moça com 14 anos de idade que resolveu entrar no namoro. Eu já acho, realmente assim, na minha percepção, 14 anos iniciar um namoro, se você está aqui pai, mãe, você está aqui adolescente, eu acho uma contrariedade. Porque eu sou pastor e a média de casamento que eu tenho feito de idade é de 30 a 35 anos. Uma pessoa que começa a namorar aos 14 anos de idade, provavelmente ela vai se casar aos seus 28, 30 anos de idade. Passando por 1, 2, 3 ou 4 namoros diferentes, até 5 ou mais, e grandes desilusões amorosas. E nesses 16 anos que a separam do altar, muita coisa pode acontecer. E eu aconselhei essa moça com 14 anos de idade, que disse para mim que ela estava profundamente chateada com o namorado, porque o namorado chamou ela de puta. Perdão a palavra. Como é que uma menina se presta os ouvidos a atender um camarada que a chama com tal codinome? O que ela estava fazendo ainda nutrindo qualquer tipo de sentimento para uma pessoa assim? Já deu sinal de que isso não vai dar certo. Já deu sinal de que esse caminho é perigoso. E você pode falar: mas pastor, isso é loucura de adolescente. Mas o nosso mundo de adulto, as loucuras que a gente faz, quando a gente não planeja, quando a gente não pensa, quando a gente não se prepara. Você está com 50 anos de idade, você acha que vai ter saúde a vida toda, você quer ficar dependendo dos filhos para morar de favor na casa deles? Qual é o seu planejamento de aposentadoria? Qual é o seu plano de ação para quando seus dias, os piores dias de saúde chegar para você? A gente não vai ter saúde o resto da vida, a gente não vai estar bem o resto da vida. Já deu sinal de que a forma como você leva a vida é irresponsável, gastando mais dinheiro com bebida do que com o INSS. Isso é um absurdo. Isso não precisa ser instruído da palavra de Deus para falar, meus irmãos. Mas já está dando sinal de que a sua vida futura está comprometida, a minha vida futura está comprometida, se eu não ouço a voz de Deus e começo a permitir que o piloto, o capitão e o centurião tome conta do meu coração e eu comece a decidir mais pelas coisas que eu quero do que na verdade pelas coisas que eu preciso. E nessa temos um quadro muito próprio. Paulo advertindo e o centurião, o piloto e o dono do barco rejeitando. O tempo todo Deus fala com você. Não diga que Deus não te advertiu. Pastor, mas é a primeira vez que eu entro nessa igreja evangélica, eu nunca ouvi falar de Deus antes. Mas não diga que Deus não te advertiu. Ele com certeza plantou placas de sinalização em algum momento da sua história para dizer: não entre, não faça, não vá. Em algum momento a sua consciência lhe advertiu de que esse não era o caminho. Em algum momento havia uma placa de proibido para você e você ultrapassou os limites e agora está pagando o preço por isso. Repito, essa tempestade não foi Deus que causou sobre a sua vida. Por isso, você não pode culpá-lo. Essa tempestade, o diabo só se aproveitou dela para soprar um ventinho um pouquinho mais contrário. Porque essa tempestade, o grande responsável foi você ou foi eu. Essa é a verdade, cruel de te dizer. E talvez você tenha vindo terças após terças para ouvir palavras motivacionais, e eu quero te desmotivar essa noite com essa palavra. O grande culpado de tudo que você está vivendo talvez seja você mesmo. E não Deus e nem o diabo. Qual outro fator que gera tempestade? Além de não olhar os sinais, além de não ouvir a voz de Deus, veja só o que mais era, o texto continua dizendo: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Esse era um porto em Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Ou seja, Paulo falou, ninguém ouviu. Aí o capitão, o piloto e o dono do navio falaram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer aqui uma pesquisa de Ibope. Contrataram o Datafolha e saiu um após o outro. E aí, o que você acha? A gente fica no porto ou vai embora? A gente fica no porto ou pega mar aberto? O que você acha? A maioria, nem todos, mas a maioria decidiu que deveria sair da ilha. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Suas amigas podem estar dizendo: vai. As pessoas podem estar te favorecendo: vai. As pessoas podem estar te motivando: é agora. Tudo pode estar favorável a você, mas cuidado com a voz da maioria, cuidado com o aplauso das pessoas, cuidado com o incentivo da maioria. A maioria decidiu: vamos para a tempestade. Olha só, se eu estivesse aqui essa noite falando para você: olha, minha irmã, a maioria decidiu sobre a sua vida, vá para o adultério. Não é um absurdo?
vá para o divórcio, vá para as drogas. Era exatamente isso que a multidão estava decidindo. Vamos para a tormenta, vamos para a tempestade. E eu quero perguntar para você sinceramente, e você pode responder apenas com a sua consciência. Você não precisa levantar sua mão, você não precisa se identificar no meio da multidão. Eu só quero que você pergunte ao seu coração: você é influenciado ou você influencia? Porque as nossas mocinhas de 14, 15, 16 anos se deitam com marmanjos simplesmente para atender a voz da maioria de pressão que diz que uma menina de 16 anos virgem é um absurdo. Voz da maioria, que traz grandes tragédias, que traz entrega emocional antes da hora, que traz gravidez precoce sem estar preparado para isso, grandes tragédias. E aí, aos 28 anos de idade, é mãe de 2 filhos de 2 pais diferentes, vivendo, pagando um preço muito alto, trabalhando e se ralando, não podendo educar as suas filhas, os seus filhos, de uma maneira decente, porque tem que pagar as contas, tem que pagar a escola, tem que pagar os recursos, porque uma escolha aos 16 anos de idade comprometeu todo o seu futuro. Deixa eu aproveitar essa oportunidade que a gente está conversando aqui, eu tenho mais 10 minutos. Vamos lá. Eu quero perguntar para você o seguinte: você já ouviu alguém dizendo para você: pastor, ou fulano, eu tenho um sonho. Qual o seu sonho? O meu sonho de consumo é quando eu tiver 40 anos de idade, eu seja uma pessoa altamente viciada em crack. Você já viu alguém falando isso para você? Alguém já disse para você assim: olha, pastor, o meu sonho, ou disse para mim: pastor, o meu sonho é quando eu tiver 16 anos, eu ter o meu primeiro filho antes do casamento. Depois brigar com ele, me separar, encontrar uma outra pessoa e morar junto com uma outra pessoa aos 19 anos de idade e ter o meu segundo filho com outro pai. O meu sonho, depois do terceiro, depois de separar desse, é me casar com um presidiário, visitá-lo na cadeia e ter um filho com ele ainda dentro da prisão. E depois disso começar a traficar drogas para ele, para ajudá-lo dentro da prisão. Esse é o meu sonho de consumo, pastor. E depois, aos 28 anos de idade, ser pega em flagrante e ser presa e ficar longe dos meus filhos. E lá conhecer, então, o uso das drogas e até mesmo o lesbianismo. E lá, depois da minha prisão, eu quero sair aos 40 anos de idade, lésbica, viciada em crack, com 3 filhos que me odeiam. Esse é o meu sonho de consumo, pastor. Você já viu alguém dizendo isso? Você já viu alguém vivendo isso? Eu já. Será que alguém sonha isso para a sua vida? Não. O que faz uma pessoa chegar a esse nível? Suas escolhas. E são feitas uma de cada vez. Não são todas ao mesmo tempo. Você já viu um cara viciado, querendo largar as drogas? Já viu um cara na sua frente chorando, dizendo: eu quero abandonar isso porque eu estou vendendo até o cachorro da minha filha para usar uma carreira de cocaína ou para fumar uma pedra de crack? Você já atendeu uma pessoa assim? Você já acha que o sonho dele era vender o cachorrinho da filha de estimação para usar pedra de crack? Claro que não. Quais foram suas escolhas? Começaram com 15, 16, 18, 20, 28 anos. Você já viu alguém querer: o meu sonho é perder a minha família, é ter os meus filhos revoltados por mim, porque eu amo a mesa de bar. Esse é o meu sonho, ficar no bar com os meus amigos e acabar com a minha casa. Você já viu alguém sonhar isso? Ninguém sonha isso, queridos. O que faz isso? Nossas escolhas. E não é o diabo, e nem a maldição hereditária. São as escolhas que nós podemos fazer conscientemente, porque alguma advertência, em maior ou menor nível, você já recebeu e já teve. Portanto, a maioria decidiu. Está todo mundo na vibe, está todo mundo na onda. Está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Vamos nessa! Uhul! E aí quando a gente vê, já era. Quando a gente vê, já foi. E os melhores anos da nossa vida, as melhores oportunidades passaram, e a gente está pagando o preço de viver no meio de uma tormenta que nós mesmos sopramos para criar, que nós mesmos criamos afetuosamente. Mas o texto continua que tem mais fator que gera a tempestade. Não apenas ouvir a voz interna, negociar com a voz de Deus ou negligenciar, não apenas ouvir a voz da grande maioria e da pressão social, mas tem mais. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles estavam no porto, a maioria decidiu que devia ir, o piloto, o centurião e o dono do barco falaram: vamos nessa. Começou a soprar um vento suave, o vento estava forte, contrário, mas soprou um vento suave, o vento sul. Eles pensaram que obtiveram o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Olha aí, cara, já chegou o nosso momento, é agora. Está tranquilo, está favorável, é o nosso momento. Amor, eu queria pedir uma prova de amor para você, porque o vento está suave, eu fui promovido agora no trabalho, em pouco tempo a gente vai se casar. Lábia de malandro.
Oferece para ele o que ele quer antes do casamento, para você ver se ele vai querer casar. Então o vento fica suave. De repente aquele aperto financeiro vai embora, e fazendo aquelas coisas erradas, aquelas coisas acobertadas, aquelas mentiras e grandes enganos, aqueles negócios que você sabe que é pecado, que são escusos, que são de baixo calão, e fazendo, você fala, não, agora ficou tudo tranquilo, a coisa está fluindo. De repente a Polícia Federal bate na porta, leva o computador. Pergunta para os nossos políticos o que estão presos hoje, se não estava tranquilo, se não estava favorável com eles, vivendo e gastando nosso dinheiro em Miami e fazendo viagem para a Europa. Quando de repente o vento mudou de direção. Queridos, nem sempre é o que parece ser. Nem sempre quando as coisas estão no melhor momento, mesmo diante das nossas escolhas erradas, a gente não pode se iludir. Porque a ilusão de achar que nós encontramos o que a gente desejava, encontrei a pessoa da minha vida, encontrei agora a oportunidade de crescer financeiramente, encontrei o momento agora para pisar no outro e me promover pessoalmente, encontrei agora a facilidade da vida, encontrei agora um jeito, Peraí. Pensaram que obtiveram o que desejavam. E sabe o que aconteceu? Levantaram âncoras, saíram de onde não devia ter saído. É tão triste, queridos, olhar nossos... Hoje a gente tem uma lacuna, né? É triste olhar os nossos jovens nisso. Nós temos os nossos adolescentes, jovens até os seus 20 anos, 17, 18 anos na igreja. De repente nós temos um gap, um vazio, um vácuo. E nós vamos recebê-los novamente aos seus 35, 40, 45 anos. Sabe quando eles chegam para nós novamente? Eles chegam arrebentados. Muitos já tiveram experiência de overdose. Muitos já tiveram experiências sexuais com os mais diversos tipos de parceiros. Muitos já tiveram experiências com drogas, estão tentando se libertar de vícios. Ou se tiveram experiências tristes, já estão no segundo casamento. Ou com filhos que não são com enteados. Ou com filhos que fizeram fora do casamento. Eles chegam com 40 anos de idade depois. E sabe que a gente olha para eles e diz, por que levantou âncora? Por que saiu da presença de Deus? Nós não podemos negociar nossos filhos. Nós devemos lutar por eles, orar por eles, abençoá-los e não permitir que eles levantem âncoras nessa idade tão perigosa de universidade, de primeiro ano. Porque o American Pie já veio e distribuiu para as nossas televisões e mídia que o primeiro ano de faculdade é o ano da zoeira, da bagunça, da curtição. Só que esse é um ano que mais desgraça traz na vida dos nossos jovens, que às vezes trazem danos irreparáveis e prejuízos. Lembra? Danos e prejuízos? Levantaram âncoras, saíram de onde não devia ter saído. Eu quero te dizer essa noite em nome de Jesus, você que tem pensado em sair, você que tem pensado em abandonar, você tem pensado em jogar tudo para o ar, de falar esse negócio de Deus, negócio de igreja, negócio de ter essa esperança, eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus, escute a voz de Deus e não a sua voz. Não levante âncoras desse lugar, não saia de onde Deus te aportou, não pegue um rumo longe de onde Deus te posicionou, não levante âncoras dos valores que Deus colocou sobre a sua vida, dos valores que Ele trouxe para o seu coração. Não negocie, não troque, não saia do porto seguro que é Jesus. E eles se levantaram, saíram e foram navegando. Pouco tempo depois, porque depois vem o preço, pensou que levantou a âncora e saiu, vai ficar tudo certo. Vem logo o cartão de débito, a fatura para pagar. Pouco tempo depois desencadeou-se na ilha um vento muito forte, está vendo? Quem é que causa a tempestade, ou quem vai em direção à tempestade? Os próprios navegadores, os próprios passageiros. Chamado de nordeste esse vento forte. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos a manobra e ficamos à deriva. Esse é o momento de largar. Esse é o momento, talvez você chegou hoje aqui. Os fatores geradores de tormenta foram tão grandes em você que você falou assim, pastor, eu não quero saber de mais de nada. Quero saber de casamento, quero saber de filho, não quero saber de universidade, quero saber de trabalho, eu quero saber de ficar no meu quarto, deitado, eu quero tomar um remédio, eu quero acabar com a minha vida, eu quero... quero dar um jeito nisso. É cessar a manobra, é ficar à deriva. Chega de ficar se esforçando em coisa que não vai dar certo. Para! É gente que já está tanto tempo na tormenta, tanto tempo na tempestade, que decidiu ficar à deriva ao invés de lutar contra ela. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. A coisa está feia ali. Estão tentando navegar, estão tentando mudar o vento, estão tentando soprar a vela, estão tentando dar um jeito de sair da tempestade, mas a coisa não acontece assim. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com corda. Vamos reforçar para o casco do navio não abrir no meio de tanta onda, de tanta tempestade. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva.
No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Eles estão agora no meio do mar, queridos. E começaram a lançar fora a carga. Não tem nada melhor que uma boa tempestade para a gente começar a se livrar do que é inútil. A gente começa a jogar vício embora, é uma beleza isso. No meio da tempestade, a gente começa a fazer promessas de vida nova, a gente começa a lançar fora nossos vícios, nossos problemas, a gente começa a jogar fora tudo aquilo que é inútil. Começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Começaram a jogar a parte de cima do navio, tudo. A gente não precisa mais de vela, porque não estamos navegando mais. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Isso aqui é relato de náufrago, tá bom? Na Bíblia sua tem relato de náufrago. Olha aí, grande tempestade e perdeu-se a esperança de salvamento. Eu quero perguntar se você não se associa a essa palavra hoje. Se você não está próximo dela hoje. Perdeu a esperança? Perdeu a esperança de ter uma saúde melhor, de ter uma vida melhor, de um casamento restaurado. Perdeu a saúde de ter filhos ao redor da mesa, bem tratados, bem amados e respeitosos. Perdeu a esperança de ter uma vida decente, uma vida íntegra, um trabalho digno. Perdeu a esperança de ser amada, de ser acolhida, de ser recebida. Perdeu a esperança de ser visto, de ser reconhecido, de ser promovido. Qual é a esperança que você perdeu? Eles perderam toda a esperança de salvar a própria vida. E aí o texto continua e já vai para o encerramento. Só que aí, antes de chegar ao encerramento, vem as promessas. Olha só que interessante. No meio da tempestade, só com o casco do navio, 280 pessoas lá, jogado para lá, jogado para cá, começaram a se livrar das cargas, só tinham o que era necessário para comer ali, só isso para subsistência. E agora é o momento mais crítico da tempestade. No meio de uma trevas absoluta. Olha o que acontece. Visto que os homens tinham passado muitos dias, muito tempo sem comer, Paulo se levantou no meio deles e disse: ó, o Paulo de novo aqui. É sempre o Paulo. A voz de Deus sempre aparece em momentos de crise e de tempestade. Paulo é representante da voz e da palavra de Deus. Ele levanta e diz: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta. Olha, já pensou com vontade de bater na cara desse homem? Todo mundo jogado para lá e para cá, todo mundo desesperado. Aí ele levanta e fala assim: eu te disse, eu avisei. Você já não ouviu alguém falar isso para você? Como é difícil, né? Você foi lá, deu com a cara na porta, deu um pão de faca, aconteceu tudo, e aí a pessoa olha para você: eu te avisei, eu te disse. É o que Paulo faz aqui. E olha que interessante que acontece. Paulo fala: eu te disse, eu te avisei, pois vocês teriam evitado esse, repita comigo, dano e prejuízo. Quem poderia ter evitado? Qual dos três poderia ter evitado dano e prejuízo? Eu. Ele diz: vocês teriam evitado esse dano e prejuízo. Essa noite você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus cortante ao seu coração. Você poderia ter evitado esse dano e prejuízo. Você está perdido em meus boletos, perdido em minhas dívidas, perdido em minhas contas, com seu nome sujo, com sua dignidade corrompida, mas eu posso te dizer, você poderia ter evitado esse prejuízo se não tivesse vivido além da conta do que você poderia. Você hoje está sofrendo com um relacionamento despedaçado, com um relacionamento truncado, com relacionamento que te oprime. Você poderia ter evitado esse dano e prejuízo. Hoje você vive à base de remédios para dormir, à base de remédios para controlar seu emocional, e eu posso te garantir, você poderia ter evitado esse dano e prejuízo. Hoje os seus filhos não querem olhar para a sua cara, não querem te ver, simplesmente te excluíram, te bloquearam do Face, mas você poderia ter evitado esse dano e esse prejuízo. Pronto, era isso que você precisava saber. Agora, vamos embora para casa. E vamos ficar com essa neura, essa pira. Agora, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Fui lá na igreja, o pastor só falou que eu acabei com a minha vida. Entendeu? Não devia ter feito isso. Por que eu fui fazer aquilo? Eu acabei com a minha vida, agora não tem mais chance. É aí que entra Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. É aí que vem Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no meio da tempestade. Mas agora, recomendo-lhes que tenham ânimo, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Tenham ânimo, agora, tenham ânimo, só o navio vai ser destruído. Boa notícia, Paulo, obrigado. A gente só tem o navio para se agarrar, só o navio vai se perder, então a gente tem chance ainda, né? Mas Paulo, no meio da tempestade, a voz de Deus dizendo para ele: agora recomendo-lhes, tenham ânimo, mas agora,
mas agora. Eu quero dizer para você essa palavrinha, mas agora. Tenha ânimo, tenha coragem, não desista. Não pare, você bagunçou tudo, você estragou tudo, você fez o que não deveria, tomou o caminho errado, pegou a rota do destino errado, fez escolhas que comprometeram sua família, sua saúde, sua fé, sua integridade. Você bagunçou toda a sua história, você é o grande responsável por isso. Você fez besteira, fez porcaria, acabou com as oportunidades que você tinha na sua vida, fez coisas que você se arrepende até hoje. Tudo bem, mas agora Deus não te deixa no passado, Deus não te deixa nas suas más escolhas, Deus não te aprisiona no cárcere das suas falhas. Deus é o Deus de oportunidades, Deus é o Deus de novos começos. Tenha ânimo para levantar a sua história. Você não está aqui hoje por um acaso. 16 de outubro de 2018, uma data tão especial para a sua vida e para a minha, porque hoje é aniversário da minha esposa. Tão linda, uma data tão linda, tão maravilhosa. Não perca essa oportunidade de hoje Deus ter te trazido a esse lugar para dizer a você e declarar a você o coração de que você pode mudar todo o seu futuro com uma decisão certa que você fizer agora. Mas agora, não é amanhã e nem foi ontem. Agora você pode mudar a sua história, pode mudar a sua trajetória, porque quem está garantindo isso para você é Deus. Ele é Deus de oportunidades. Ele não joga na sua cara, Ele não te aprisiona, Ele não te acusa, não te condena, Ele não declara que você é um perdedor, Ele não declara que você é um fracassado, Ele não diz que você nasceu para ser um nada. Ele diz para você: agora tenha ânimo. Você fez muita coisa errada, mas agora tenha ânimo. Se levante nesse lugar, porque a palavra de Deus diz assim: pois ontem à noite, o meu ânimo vem disso, diz Paulo. Ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com vocês. Assim, senhores, diz Paulo, encerrando seu discurso, tenham ânimo. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Eu estou no meio da tempestade que vocês causaram. Eu estou no barco que está afundando, que vocês trouxeram. Eu estou junto com vocês nessa tragédia. Você está nesse casamento que está afundando. Você está nessa família que está se desintegrando. Você está nesse ambiente que está se corrompendo. Mas agora eu quero dizer uma palavra para você: tenha ânimo, porque como Deus está prometendo, assim Ele fará. Creio em Deus, disse o apóstolo Paulo. Creio em Deus. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode te dar uma nova história? Você crê que Deus pode restaurar o seu passado, te dando um novo futuro a partir das decisões no seu presente? Você crê que a sua vida, a sua história não está registrada para o dano, para o prejuízo, mas a bagunça que você causou pode ser transformada em bênção a partir da sua vida em Deus? É isso que o texto diz, que após terem ouvido a palavra de Paulo, eles ficam no barco, mesmo o barco se desintegrando. Alguns quiseram sair, Paulo falou: se pular do barco eu não garanto a salvação deles. Se pular do barco eu não garanto a vida deles. Eles imediatamente voltaram, deixaram um bote salva-vidas embora e ficaram no barco até o barco bater num banco de areia. Naquele banco de areia eles foram lançados para a água, nadaram um pouquinho e chegaram até uma ilha chamada Malta. Lá eles foram acolhidos, cuidados, alimentados, protegidos, entraram na embarcação e chegaram em Roma. Por quê? Porque a voz de Deus se levantou no meio da tempestade e disse: vocês não deveriam ter feito isso, mas agora tenham ânimo, porque eu posso corrigir a rota de vocês. Você não deveria ter feito isso, meu irmão. Você não deveria ter feito isso, minha irmã. Você não deveria ter tomado esse caminho. Mas nem porque você tomou esse caminho, você precisa ser preso e condenado a ele. Você não deveria ter conversado com aquele homem. Não deveria ter se deitado com aquele homem. Você não deveria ter devolvido aquela ligação àquela mulher. Não deveria ter retribuído aquela foto. Você não deveria ter escondido aquele dinheiro. Você não deveria ter gasto e compro aquele bem de consumo. Você não deveria ter passado aquela noite naquele lugar. Mas agora você está aqui e a sua vida pode ser mudada e transformada, porque Ele não desiste de você. Seu marido pode ter desistido, sua esposa, seus filhos, a sociedade pode ter virado as costas para você, as pessoas não acreditam mais em você, mas Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Vamos ficar em pé e vamos cantar isso? Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa.
Ele não desiste. Feche os seus olhos um minutinho. Pode apagar as luzes, por favor. Eu quero que você pense agora o que é que está se desistindo, o que é que está se acabando na sua vida e na sua trajetória. Eu quero que você pense quais foram as escolhas erradas que você tomou e o caminho errado que você alcançou. Hoje Deus pode mudar a sua história, pode mudar e dar um novo começo, porque Ele não desiste de você. A Cecília começou cantando isso essa noite. Nós lembramos isso agora, durante toda essa mensagem. Você bagunçou tudo e é a grande responsável por tudo que você está vivendo, por esse vazio, por essa dor. Mas Deus diz para você: você deveria ter escutado a minha voz, você poderia ter evitado o dano e o prejuízo. Mas agora, tenha ânimo, não acabou, não é o fim da linha. E se você está aqui essa noite é porque não acabou. Se você está aqui essa noite é porque não chegou o final da linha. Tenha ânimo, tenha ânimo. Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te abraça. Senhor Jesus, eu tenho aqui essa noite comigo muitas e muitas pessoas, assim como eu, que estragaram muitas coisas em suas vidas, assim como eu, que tomaram atitudes e escolhas de portas totalmente equivocadas, portas de tragédias, portas de escolhas precipitadas. Mas Senhor, com esse povo, eu me uno em oração para declarar que ainda existe solução, que ainda existe uma alternativa. Agora pode ser diferente, agora é o nosso momento, agora é a nossa hora. E nós vamos viver isso na presença do Senhor. Pai, dá a esse homem ânimo, dá a essa mulher ânimo, desperta, tira desse fracasso, desse espírito derrotista, dessa vitimização, desse desejo de culpar os outros, desse desejo, Deus, de ficar revoltado contra o Senhor, contra o diabo. Senhor, nós estamos revoltados com as nossas escolhas e hoje decidimos mudar os nossos trajetos e começar uma nova história no Senhor, e temos a certeza que a embarcação será protegida e levada até o fim, aonde o Senhor deseja, no destino que o Senhor preparou. Abençoe esses homens e essas mulheres que chegam a esse lugar, e que a Tua palavra possa confortar e confrontar o nosso coração, e que agora seja um novo tempo em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero convidar você, que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, e você que vai começar hoje conosco. Lembre-se, semana que vem a gente vai falar sobre outra tempestade, a tempestade que Deus traz sobre nós. Hoje é a tempestade que nós causamos, semana que vem é a tempestade que Deus trouxe sobre nós. Deus faz isso, semana que vem a gente conversa. E se você quer começar uma campanha de oração sobre essas tempestades que você tem vivido e colocado no altar do Senhor, eu quero convidar você. Enquanto nós estamos orando pela 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, você vem aqui à frente para nós orarmos juntos e para nós clamarmos a Deus pela sua vida. Eu vou chamar a equipe de intercessão que vem aqui rapidamente e nós vamos orar com quem está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha e por você que vai começar hoje seu propósito, para a gente orar por essas tempestades e Deus te dá a alternativa. Mas agora, hoje é o dia 16 de outubro de 2018, o dia do agora, hoje, não é semana que vem, não é segunda-feira, não é quando você vai renovar as coisas, é hoje, o dia que Deus escolheu para começar uma nova história na sua vida. Vamos fazer isso? Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e pode receber essa oração. Você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi,
Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de Obrigado, você. Senhor. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você vai voltar para sua casa com essa palavra. Eu tenho certeza que você vai voltar pensando. Mas eu quero que você grave a palavra agora. Agora. Só para você se lembrar disso. Houve uma peste em Israel, no Egito, uma praga chamada de praga das rãs. O faraó, cansado daquelas rãs, chama Moisés e fala: Moisés, dá um fim nessas rãs, eu não aguento mais, eu vou deixar você ir com o povo para onde você quiser, mas dá um fim nessas rãs. E aí o Moisés pergunta para o faraó: quando? Quando você quer que eu tire as rãs de sobre o Egito? E sabe o que o faraó respondeu? Amanhã. Amanhã? Viver com rãs? Rã na panela, rã no sapato, rã no cobertor, rã no guarda-roupa, rã para todo lado. Amanhã? Essa atitude de quem deixa para depois o que pode ser feito agora. E eu quero que você tome uma decisão agora de mudar a sua história. Não é amanhã, não é depois. Deus quer fazer um milagre em você agora. Exatamente às 9h15 do dia 16 de outubro de 2018. Deus quer fazer uma obra na sua vida agora. E se você precisa disso, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero profetizar sobre você. Se você quer um milagre agora, uma nova história agora, não importa o seu passado, agora. Senhor, agora eu clamo ao Senhor restauração. Agora eu clamo ao Senhor sanidade mental, saúde mental. Agora eu clamo ao Senhor libertação dos vícios. Agora eu clamo ao Senhor libertação das escravidões espirituais. Agora, Deus, eu clamo a libertação de Exus, de guias, ó Deus, de mandingas, de macumbaria, de obra de feitiçaria. Agora nesse lugar. Agora desfeitos os trabalhos espirituais. Agora desfeitas as obras malignas. Agora desfeitos os vícios, desfeitos os laços de prostituição, laços de adultério, laços de promiscuidade. Agora a enfermidade vai embora. Agora a saúde chega. Agora nesse lugar, ó Deus. Agora o coração se abre. Jesus reina. Agora a paz. Agora perdão é liberado, agora a restauração é trazida, agora, Senhor Jesus, agora a manifestação do seu amor, agora a manifestação da sua graça, agora, Senhor, nós profetizamos onde tem uma mão levantada, que agora essas pessoas estão recebendo, não importa o passado, não importa as escolhas, a sociedade pode apontar, as pessoas podem apontar, mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos chama pelos rótulos, o Senhor não nos chama pelas escolhas erradas, o Senhor nos chama pelo nome de amado Filho
Filho Jesus Cristo. O Senhor nos chama pelo nome de Jesus. E agora nós profetizamos cura, salvação, libertação, transformação, agora restauração, agora restituição do que foi levado, do que foi roubado, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tenha ânimo, porque Ele não desiste de você. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus permitir. De você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor